Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindo a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. Nesta semana que acabou o mês de setembro e começou o quarto trimestre de 2024, tivemos várias surpresas, umas más, outras boas. No Oriente Médio, o conflito escalou com o Irã atacando Israel com mais de 200 bombas, Israel ameaçando contra-atacar, o petróleo disparou. A agência de classificação de riscos Moody's surpreendeu todo mundo e elevou a nota do Brasil, que está mais próximo de conseguir o grau de investimento, o selo de bom pagador que atrai investimentos ao país. E a agência citou as conquistas fiscais no momento em que o mercado local segue duvidando das contas públicas. A bolsa da China teve a maior alta dos últimos 16 anos. O novo premier japonês mudou de opinião e disse que não é hora de subir os juros. A bolsa disparou por lá no dia. Na semana, o Ibovespa B3 terminou com 0,5% de queda, logo abaixo dos 132 mil pontos, 131.920 para ser exato, enquanto o dólar subiu 0,5% na semana e fechou valendo R$ 5,46. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Até onde a guerra do Oriente Médio pode escalar? Essa é a principal dúvida dos mercados agora. O revide de Israel ao ataque do Irã é a maior preocupação no momento dos investidores. Vários especialistas esperam que o ataque seja focado, como aconteceu em abril. Naquela época, depois do ataque israelense à embaixada do Irã na Síria, o regime persa do Irã lançou uma onda de drones e mísseis sobre o Estado judeu, um tipo de aviso prévio. A resposta de Israel foi bastante morna, nenhum míssil naquela época caiu, né, em território de israelense. E a situação, né, depois da resposta fraca, se acalmou. Mas agora o conflito aumentou. Israel decapitou o Hezbollah com o assassinato do seu líder. E o Irã respondeu lançando 200 mísseis balísticos, drone, um monte de coisa, mísseis mais sofisticados. Foi um ataque muito mais rápido do que realizado em abril, e a reação de Israel parece que vai ser bem mais forte, embora ninguém saiba com certeza. Lá fora os jornais estão dizendo que Israel só vai revidar depois do Rosh Hashanah, né, que é o feriado do Ano Novo Judaico, que dura até hoje à noite, sexta-feira, dia 4 de outubro. Segundo o Financial Times, Israel está estudando atacar posições de mísseis militares ou, quem sabe, infraestruturas petrolíferas no Irã, mas descartou atacar instalações nucleares. De qualquer maneira, um ataque a uma instalação petrolífera é algo grave para o abastecimento mundial de petróleo. E o único cenário que poderia levar o petróleo para cima de $100 ou até mais. O barril está na casa dos $80, logo abaixo dos $80. Aliás, na quinta-feira, o presidente americano Joe Biden disse que poderia ajudar Israel num possível ataque ao Irã. Olho no lance! A alta do preço do petróleo é boa para a Petrobras, mas muito ruim para a inflação. Segundo ponto, Bitcoin e ouro foram os melhores investimentos de setembro. O ouro subiu mais do que 5%, bateu a marca dos $2.670 a onça. Foi touro de hoje. A criptomoeda fechou o mês de setembro com 7% de alta. Foi o seu melhor setembro da história. Historicamente, setembro é ruim para as bitcoins. O bom desempenho da cripto e do ouro pode ser explicado pelo corte de juros no mundo, em especial nos Estados Unidos, né, que tende a atrair mais dinheiro para esses ativos que não pagam nenhum cupom nem dividendo. No ouro, os estímulos para a economia da China e o aumento das tensões geopolíticas, como a guerra no Oriente Médio, também ajudaram a impulsionar os ganhos. E para outubro? Bom, historicamente o Bitcoin se dá bem no mês de outubro. Nos últimos 11 anos subiu 9 outubros. Né? O ouro também pode continuar subindo, com os bancos centrais continuando suas compras, né, que estão a todo vapor, principalmente a China, e também à medida que os juros americanos caem. No ano, o ouro já subiu 20% e está caminhando para o seu maior ganho anual em 14 anos. Terceiro ponto. Por que a Moody's elevou a nota do Brasil? A agência de classificação de risco Moody's surpreendeu o mercado no fim da tarde dessa terça-feira ao elevar o rating, a nota de crédito, a nota da dívida brasileira, deixando o Brasil a um passo da nota azul, né, que passa de ano. Aliás, né, se o Brasil tiver nota azul nas três principais agências, Moody's, S&P e Fitch, nós vamos
reconquistar o selo de bom pagador, o chamado Investment Grade, que funciona como um atestado de que não há risco de calote da dívida pública brasileira ou de qualquer país que tenha o Investment Grade. Com esse selo, o Brasil vai atrair mais investimentos, já que vários fundos só podem investir em países, em empresas, em ativos, né, cujo país tenha grau de investimento. Os argumentos para a melhora da nota do nosso país foram o desempenho robusto do crescimento do PIB e as recentes reformas econômicas e fiscais, a independência do Banco Central, por exemplo, a reforma trabalhista, o arcabouço fiscal. A agência acha que a nossa dívida vai melhorando com o avanço do PIB. Além disso, a reforma tributária, que visa melhorar o ambiente de negócios, e a agenda de transição climática do governo, que visa reduzir os riscos e choques climáticos, também ajudaram o nosso Brasil a subir de nota. Embora a agência Moody's tenha elevado a nota do Brasil, citando conquistas fiscais, o mercado segue dizendo que a situação fiscal no Brasil está ruim. Na verdade, o mercado até achou estranha essa melhora de nota, já que a gente fica olhando sempre para o crescimento do déficit fiscal, para o aumento dos gastos, para a dificuldade em conseguir aumentar a arrecadação para cumprir o arcabouço fiscal, não é mesmo? Quarto ponto, Roberto Campos Neto pede choque fiscal e o Tesouro Nacional vê ruídos. Com o rombo fiscal no radar do mercado, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, destacou nessa semana que o Brasil precisa de um choque fiscal se quiser viver uma era de juros baixos de novo. Campos Neto fez um alerta: optar por juros artificialmente mais baixos, sem ter uma âncora para as contas públicas, equivale a fazer um ajuste via aumento de inflação no médio prazo. Mas ele voltou a dizer que acha que o mercado está exagerando, que a situação fiscal do Brasil não é tão ruim, não é pior do que outros países. Nos Estados Unidos a dívida é bilhões de vezes maior. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, também falou disso, dizendo que existem ruídos no mercado, e ele foi mais longe, hein? Ele disse que algumas instituições têm posições no mercado financeiro e sugeriu que elas têm interesse e estariam ampliando as críticas do governo pelo fiscal para influenciar os investidores e ganhar dinheiro operando bolsa. Diante das limitações impostas pelas regras fiscais, o governo vem sendo alvo de críticas pelo uso de soluções criativas para ampliar a contabilidade das suas receitas, bem como implementar programas que não gerem pressão no orçamento. Por exemplo, o governo fez uma proposta para bancar o auxílio gás das famílias carentes fora do orçamento. Também usou os fundos privados para financiar políticas públicas e tentou usar o dinheiro esquecido por correntistas em bancos para turbinar o resultado primário, entre outros malabarismos contábeis. Quinto ponto, proibição do uso de cartão de crédito nas bets é antecipada. A regra estava prevista para entrar em vigor no dia 1º de janeiro para conter o endividamento e a inadimplência das famílias, mas o rombo era tanto que foi antecipada para terça-feira passada, dia 2 de outubro. Segundo o Banco Central, cerca de 10 a 15% das apostas online eram feitas com cartão de crédito. Vários estudos mostraram a força do risco que as apostas desenfreadas são para o orçamento das famílias e até para os bancos e para a economia. E tudo caindo em cima de quem não tem nenhuma ou quase nenhuma educação financeira. Era como roubar doce de criança. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio mostrou que pelo menos 1.300.000 pessoas ficaram inadimplentes no primeiro semestre desse ano por culpa das apostas online. Entre junho de 2023 e junho de 2024, os consumidores gastaram mais do que 68 bilhões de reais em apostas, o que representa 0,62% do PIB e gigantescos 22% da massa salarial. Nesta semana, o governo anunciou a lista das bets que podem operar legalmente no país. Foram liberadas 93 empresas com, respectivamente, 205 bets. A estimativa é que o governo arrecade 3 bilhões e 400 milhões de reais, 3,4 bilhões com as outorgas de autorização da operação das bets. Sexta-feira, as bets, aliás, refutaram aquele valor de 3 bilhões que foram apostados do Bolsa Família e disseram que só 200 milhões de reais do Bolsa Família foram apostados em bets. Bom, que seja só 200, não pode ter nenhum centavo, não é mesmo, gente? O governo falou que 2.000 bets legais devem sair do ar nos próximos dias. Ótimo! E para a semana que vem vai sair a ata da última reunião de juros dos Estados Unidos. Saem os dados da inflação no Brasil, na China e nos Estados Unidos. Além da sabatina de Gabriel Galípolo no Senado, o futuro presidente do Banco Central, que é o trâmite para ele assumir o cargo no lugar de Roberto Campos Neto em janeiro. E claro, domingo tem eleição aqui no Brasil. Vote com consciência. Eu sou Pablo. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Economia no contexto certo. Sextou!